Boa noite, pessoal. 7 horas em ponto. Vamos começar aqui, né? Vamos trazer direto o Murilo Bustamante direto para a live, né? Sem a abertura do nosso diretor Washington, pela questão do tempo, né? O Murilo depois vai ter outra live, então assim, o tempo dele está muito corrido. Então a gente optou por fazer a abertura direto, beleza? No final, o Washington dá uma passadinha aí, ok? Então, vamos lá. O Murilo já chegou aí, vamos chamá-lo aqui agora. Fala, Bruno. Tudo Grande bem? Murilo, Opa! E aí, rapaz? tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Salve. Você tá me ouvindo bem, tá Tô tranquilo? ouvindo bem, tô ouvindo bem. Beleza. Murilo, primeiramente, cara, eu gostaria de te agradecer, né, por abrir esse espaço para a gente da Federação Baiana de Jiu-Jitsu, né? É um prazer enorme ter você aqui, um campeão mundial de Jiu-Jitsu, do UFC, e realmente é uma coisa, assim, bem interessante para a gente, né, poder contar com você, tá? Tá tudo bem por aí? Tudo bem, rapaz. Um pouquinho resfriado aí, mas eu acho que não é coronavírus, não. Só uma alergia ou gripezinha. Obrigado a vocês aí, cara, pelo convite. Salve aí pra galera da Bahia. Isso aí. Então tá, Murilo, para a gente Um salve começar aqui aqui, né? pra. Tá, meu afilhado tá aqui, pra Eliandro, da Brasília Top Team, Porto Seguro, está aqui prestigiando. Grande Eliandro, a gente tem uma filial aí em Porto Seguro. De vez em quando eu vou à Bahia. Gosto muito dessa terra aí. Eu estive com você em 2016, no seminário lá que a Eliana promoveu. Ah, me lembro, tem razão. Tem muitos É isso amigos aí. baianos aí, rapaz. Meus amigos. Tem uma colônia grande Oi? de baiano. Tem uma colônia grande, tá escutando? Tô ouvindo. Tem uma colônia grande de baiano em Maui, no Havaí, rapaz. E, É pô, os mesmo? caras surfistas de onda gigante lá, tudo casca grossa. Show de bola. É Galera isso aí. fera. Os baianos ainda vão dominar o mundo, você vai ver. Murilo, Fala aí. é, essa apresentação, cara, mas assim, uma coisa interessante para a gente saber, como que era o Murilo antes do jiu-jitsu, né? Porque geralmente a gente começa a conversar com sobre como é que você iniciou no jiu-jitsu, mas como que era o Murilo antes do jiu-jitsu? O que é que o Murilo gostava de fazer? Rapaz, eu comecei jiu-jitsu muito novo, com 10 anos de idade, e um pouquinho antes eu comecei a surfar, né? Então eu era um garoto, jogava bola, gostava de surfar, e aí comecei a dar meus primeiros passos no jiu-jitsu. Mas Entendi. era isso, fazia surf e jiu-jitsu na época. O jiu-jitsu era meio que meu hobby, né? O surf que eu considerava mesmo meu esporte. Entendi. E como é que foi, né, essa questão de conhecer o jiu-jitsu? O que é que te levou a chegar ao jiu-jitsu? Rapaz, eu segui os passos dos meus irmãos, que já faziam jiu-jitsu na academia do Carson, meus irmãos mais velhos. E eu era o filho temporão, assim, né? Meus irmãos eram quase 10 anos mais velhos que eu. Então eu fui seguindo os passos deles, né? A surfar e treinar jiu-jitsu, mesmo esporte que eles faziam. Fui meio que copiando, eram minhas referências na época. E aí, quando eu Entendi. comecei a competir, nunca mais parei, rapaz. Fiquei É isso aí. realmente. Graças a Deus. Fiquei viciado. E, sim, que muito uma mística, né, sobre a lendária academia do Carson Gracie, né? Eu comecei a treinar jiu-jitsu em 2000, né? Estamos agora 21º ano já, né? São 21 anos já, entre idas e vindas, né? Mas assim, como que era, cara, treinar ali no tempo áureo da Carson Gracie? Como que era o clima entre os lutadores? Rolava muita intriga? O pau cantava lá dentro? Como que era? Cara, eu peguei várias gerações lá, né? Eu entrei com 10 anos de idade, então com uns 15 mais ou menos eu já estava na aula dos adultos. 15, 16 anos eu já estava treinando com os adultos. Então eu peguei várias gerações.
Rosado, Pinduca, Peixotinho, Marco Aurélio Kiner, meus irmãos, Marcelo Bustamante, Maurício Bustamante, né? Kaique, e depois veio vindo outras gerações, né? Até chegar na minha, geração de faixa preta que eu digo, né? Então mas os treinos sempre foram muito duros, isso aí todas as gerações, os treinos eram muito duros sempre, né? Mas um treino muito leal, né? Não tinha aquela coisa de machucar o companheiro, era um clima, um ambiente saudável, de muita amizade, mas um clima de treinamento duro mesmo, entendeu? Ninguém aliviava ninguém, Entendi. mas também ninguém machucava ninguém, era uma coisa bem bacana, assim, era esportivamente bem saudável, digamos assim, né? Tinha, não crescia-se, não deixava, o Cássio não deixava crescer a rivalidade, né? Mais para frente, quando eu cheguei na faixa preta, ele até gostava de espizinhar um pouquinho um aluno contra o outro, assim, né? Assim, mas para treinar, né? Ele gostava de atiçar, ele dizia que atiçava os galos, né? E gostava de ver o circo pegar fogo, de ver o treino duro, né? Mas numa boa, assim, sem passar do limite, né? Sem chegar à inimizade, só atiçando ali para o treino ser duro mesmo. Entendi. E aí você teve uma carreira vitoriosa no jiu-jitsu. E aí, ao pulo, né, do jiu-jitsu para o MMA, o que te atraiu a deixar o jiu-jitsu uma época e focar um pouco no MMA? Naquela época, foi somente a questão da paixão de mostrar a superioridade do jiu-jitsu perante outras artes marciais? Ou foi o atrativo financeiro mesmo, a bolsa? Como foi a Bom, transição? o primeiro momento foi Vale Tudo, né? O Vale Tudo foi o Vale Tudo que eu lutei contra a luta livre foi não teve atrativo financeiro, foi simplesmente representar o jiu-jitsu, né? Não teve atrativo de fama, nem dinheiro, não teve, foi simplesmente eu dei um passo à frente para representar o jiu-jitsu, que era meu esporte, né? E aí, posteriormente, o mercado se abriu no mundo, eu nunca tive, assim, sonho de ser um lutador profissional de MMA, de vale tudo, né? Eu estudei economia, comecei a dar aulas de jiu-jitsu para pagar na universidade, e aí eu não consegui mais largar o jiu-jitsu, me formei, me apaixonei pelo esporte, e por volta de 96, né, 90, eu lutei em 91, 93 foi criado o UFC, 97, não, 94, 93 UFC, 94, se eu não me engano, ou 95 Pride no Japão, e o mercado se abriu para os brasileiros, né? Em 95 eu recebi uma proposta para lutar no Japão que eu não pude ir, mandei um aluno meu, Carlão Barreto, na época, que eu estava treinando para lutar um Vale Tudo contra o Hugo Duarte, que foi um dos membros da luta livre que não lutaram em 91 porque os adversários se machucaram do jiu-jitsu, Marcelo Bering e Amaury Bittetti. Entendi. E acabou que em 96 eu recebi o convite da mesma organização que tinha como promotor João Alberto Barreto, que é uma lenda do jiu-jitsu brasileiro aí, do Vale Tudo, né? Um dos caras que calçou, que pavimentou tudo isso aí que a garotada está, né? Que iniciou lá atrás da pavimentação, foi Carson Gracie, Hélio Gracie, Carson Gracie, né? João Alberto Barreto, tantos outros aí, né? Rickson e Pinduca, e aí veio a minha geração. E aí a coisa veio vindo, em 96 recebi o convite, lutei no Rio, depois recebi um convite para lutar nos Estados Unidos num evento, e aí realmente eu já estava vislumbrando uma carreira profissional, porque os pagamentos não tinham dinheiro, não tinham prêmios em dinheiro no jiu-jitsu nessa época, né? Diferente de hoje, que o garoto ganha 10, 30, 40 mil dólares, até 100 mil dólares. Tá ouvindo? Não foi isso que aconteceu. E tua família, cara, o que achou, né? Porque o próprio nome, né, do estilo Vale Tudo já é uma coisa bem chocante, né? Eu lembro que na década ali, início de 2000, né, quando começaram os Vale Tudos, eu sou paraibano, né? Eu sou de João Pessoa. E eu comecei a ver, né, realmente o nome já era uma coisa meio chocante, né? E tua família, como é que foi em relação a isso? A te ver lutar o Vale Tudo? Eles te apoiaram? Bruno, tá ouvindo, Bruno? Tá cortando a tua. Você tá me ouvindo? Ouvindo.
Deu uma cortada na sua aí, na sua fala aí. Galera Oi. que está assistindo aí, cortou para vocês também ou foi só para mim? Dá um salve aí, por favor. Vamos lá, galera. Tá todo mundo ouvindo bem aí, tanto eu como o Murilo? Dá um salve aí, galera, por favor. Eu estou te ouvindo bem agora. Perfeito. Repete, por favor, a Sim, eu pergunta, estava Bruno. perguntando assim, há 20 anos atrás, quando eu comecei a ouvir falar, né, do Vale Tudo, né? O nome já é uma coisa bem chocante, né? Afinal, valia quase tudo realmente naquela época. E como foi isso para tua família, assim, quando tu falou que eu vou lutar um Vale Tudo? Como foi a reação deles? Te apoiaram? Como é que foi? Sim, minha família sempre me apoiou muito, minha mãe sempre me apoiou muito. Então, quanto a isso, minha mãe sempre, tudo que eu decidi fazer, eu sempre tive muito apoio da minha família. E isso aí não foi, ao contrário, não foi problema, foi um suporte importante, né? Eu acho que você, para abraçar uma profissão dessa, tão exigente mentalmente, né? Assim, e fisicamente também, você precisa de apoio, né? Apoio da família é fundamental para você conseguir ir adiante, né? Entendi. E ano que vem, né, em 2021, mais precisamente em setembro, serão 30 anos da tua estreia no Vale Tudo, né? Você começou a lutar o Vale Tudo. Aí eu te pergunto, dessa época para cá, né, a mudança do Vale Tudo para o MMA, na tua concepção, o que é que mudou? Melhorou, piorou, perdeu aquela questão do chocante? Como é que você enxerga essa transição? Bom, primeiro momento, o Vale Tudo era uma disputa de disciplinas, né? Eu ainda peguei essa fase lá atrás, lutando contra a luta livre, mas era uma prova de capacidade das disciplinas que lutavam entre si, cada atleta usando a sua disciplina para subjugar o oponente da outra disciplina. Né? Então, isso, o Hélio Gracie fez isso lá atrás, o Carson fez isso lá atrás, João Alberto Barreto, né? Depois o Pinduca lutou, Marcelo Bering, né? Rickson. Então, eu lutei em 91, né? Eu, Fábio, Valide, e isso foi acabando essas disputas entre disciplinas. O Royce lutou nos Estados Unidos, né? Alguns lutadores, o Renzo lutou também nessa época. Então, alguns lutadores pegaram essa época, mas essa época passou. Né? Ficou provado que o jiu-jitsu era a luta que tinha praticamente todas as vitórias em confrontos diretos com outras disciplinas, porque quando caía no chão, o lutador de jiu-jitsu praticamente, né, o maior trabalho era derrubar o adversário. Se você derrubasse corretamente, você fazia um treinamento adequado para isso, derrubando, acabava numa finalização. Né? Como a gente viu isso aí tantas vezes. E aí todos os atletas começaram a buscar o jiu-jitsu também. Os strikers começaram a buscar o jiu-jitsu também. E os lutadores de jiu-jitsu, para se aperfeiçoar, que continuaram competindo, também buscaram outras disciplinas para se aperfeiçoar. E aí que surgiu o Mixed Martial Arts, né? Mistura de artes marciais, né? O esporte propriamente dito. Então, hoje em dia, você vê garotos começando a treinar que não tem uma disciplina principal. Né? Eles já começam do zero fazendo um pouquinho de cada coisa. Vão evoluir muito mais vagarosamente em cada uma delas, mas vão fazer uma base em todas elas, se forem bem ensinados. Né? Naquela época, e ainda tem isso, alguns atletas ainda vêm de outras lutas. Né? Por exemplo, tem atletas que são strikers que entram no MMA e aí começam a treinar chão. Outros que vêm do jiu-jitsu ainda tem. E o cara começa, que é o caso do Rodolfo Vieira, do Durinho, né? Rodolfo Vieira, Durinho, que mais? O Kron, tantos outros aí que estão, né? Que alguns fazem, alguns do jiu-jitsu fazem essa transição muito bem, outros nem tanto, porque não conseguem se adaptar, que é outro esporte, não é jiu-jitsu. Né? Então é diferente, o cara tem que aprender a utilizar o jiu-jitsu no MMA, né? Da forma aquele jiu-jitsu de competição, às vezes não funciona, porque muita gente baseia muito na guarda, berimbolo, 50-50, né?
E eu acho que o jogo para o jiu-jitsu, para o MMA, o que funciona é o jiu-jitsu agressivo, de botar para baixo, cair por cima, dar porrada por cima, né? Cai por baixo, dá porrada por baixo, né? Ser um cara mais agressivo. Então, eu acho que os mais agressivos, bem trabalhados, realmente tem uma performance melhor no MMA, os lutadores de jiu-jitsu, né, que eu digo. Entendi. Realmente, até porque hoje em dia um lutador de jiu-jitsu, quando ele está no MMA, né, ele pode até no jiu-jitsu ser guardeiro, mas quando ele vai para o MMA, a tendência é que ele tente derrubar e ficar por cima no ground and pound, passar a guarda, tentar finalizar. Geralmente eles não querem ficar por baixo, porque hoje em dia todo mundo já tem essa noção de jiu-jitsu, né? Já difundiu bastante, né? Mas é verdade, mas a luta por baixo, quando é bem feita, ela é igual ao jiu-jitsu de guarda. Você pode pegar um armlock num cara muito bom, se você aplicar da maneira certa. Por baixo eu vejo da mesma maneira. O problema é que o pessoal não sabe trabalhar por baixo, né? Então, uma das coisas que eu aprendi com o Carson foi realmente ter a noção de uma guarda agressiva de baixo. Então, eu nunca deixava o cara ficar confortável em cima de mim, né? Alguns atletas lutam dessa maneira. Mas até dá para você puxar para a guarda em determinadas situações, mas não dá para você fazer disso a sua estratégia, né? Puxar o cara para a guarda. Então você está lutando, você tem que tentar derrubar, você tem que ser agressivo, e em algum momento você pode até puxar o adversário para a guarda. Mas você não pode fazer disso uma estratégia. Não é igual a luta de jiu-jitsu que você vê o cara, toda vez que ele luta, ele puxa para a guarda. Os dois puxam para a guarda ao mesmo tempo, às vezes. Aí toma punição, né? Então aí quem vai para cima ganha vantagem, né? Então não pode fazer isso no MMA. Não tem coisa de você fazer isso numa estratégia, você não vai ter sucesso, né? Vai ser o segredo do fracasso, né? Dá um salve para a galera que entrou aí, grande Léo, Leozão de Ângeles, cara braba. Um abraço aí para a galera da equipe Semilton Reis lá de Porto Seguro aí, né? O pessoal já mandou uns abraços aí, então um abraçado. Boa, galera. Galera de Porto Seguro. Curiosamente, na tua carreira de MMA, a maior parte de suas vitórias, né, foram por nocaute, né? Você nocauteava geralmente ou derrubando ou no ground and pound. Você treinava muito naquela época a parte de trocação bem, ou o fundamento sempre foi a questão de mostrar supremacia independente de qualquer coisa, derrubar e tentar finalizar? Como era que você se preparava? Você por exemplo, montava uma estratégia de luta com o oponente? Claro, tinha estratégia de luta para o oponente, mas eu treinava agressivamente. Onde a luta caísse, eu estava preparado. Então não tinha esse negócio, não, vou só finalizar. A maioria dos lutadores que eu lutei, cara, 99% foram caras duríssimos. Então é aquilo, você quando tiver oportunidade, você tem que, entendeu? Capitalizar do jeito que for. Você não pode ficar escolhendo como você vai vencer. E o Carson sempre preparou a gente né, no fundamento da defesa pessoal do jiu-jitsu, que é uma defesa pessoal agressiva, né? E sempre incentivou, eu sempre gostei de treinar outras disciplinas, eu treinei judô, eu treinei boxe, né? Treinei muito boxe com o professor Cláudio Coelho aqui da Nobre Arte, né? Minha segunda família aqui. Então eu sempre fui muito agressivo no jiu-jitsu, eu sempre partia para a luta franca no jiu-jitsu e partia para a luta franca no MMA, né? Então eu precisava ter armas para isso, né? Então eu me preocupava em ser agressivo, derrubar, tentar pegar no chão, bater por cima. Então onde desse para ganhar, eu estava tentando ganhar, né? Por acaso acabou que eu tive mais vitórias por nocaute técnico, técnico KO, né, que ele chama, TKO, né? Entendi. E aí, Murilo Bustamante, campeão mundial de jiu-jitsu, campeão do UFC. São emoções diferentes, né? Porque uma é uma coisa exclusiva, somente do jiu-jitsu, e a outra é um mix, né, de artes marciais, né? Você acha que para a tua carreira como lutador, o MMA impulsionou mais o nome Murilo Bustamante ou o jiu-jitsu em si? Como é que você enxerga essa divisão entre um campeão mundial de jiu-jitsu e um campeão do UFC? Olha, eu acho que o jiu-jitsu é a base de tudo, né? O jiu-jitsu realmente me projetou.
Se eu não fosse bom de jiu-jitsu, campeão de jiu-jitsu na época, provavelmente não teria recebido os convites que eu recebia, né? Mas, com certeza, lutando no UFC em Las Vegas, lutando no UFC, sendo campeão do UFC, lutando no Pride no Japão, isso aí projetou muito meu nome, né? Indo para outros mercados e lutando, sendo conhecido em outros mercados, ajudou a projetar o nome, com certeza. Eu acho que foi um mix aí de tudo, né? Não posso dizer que foi só o MMA ou que foi só o jiu-jitsu, mas eu acho que foi a combinação dos esportes que ajudou realmente a consolidar meu nome, né? E com as performances também, né? Performance, acho que seu nome você constrói de várias maneiras, né? Com performance, atitude, postura, educação, respeito, disciplina, né? Então eu sempre fui um cara que lutei muito duro, que não tive pena dos meus adversários no ringue, mas sempre prezei pela saúde, pelo respeito, pela disciplina. Sempre respeitei meus adversários. E com isso eu conquistei o respeito dos meus adversários, né? E do meio da luta, né? Então eu me considero, tenho orgulho de ser um cara muito respeitado, me considero um esportista realmente. Nunca trapaceei, nunca fiz uso de anabolizantes, nunca trapaceei para poder vencer uma luta, sempre lutei com esse corpo magrinho aqui que eu tinha, que parecia um jogador de ping-pong. Uma vez o japonês falou isso lá no Pride. Fui fazer uma luta, ele falou que eu achava que eu... Até uma luta que eu peguei em cima da hora contra o Rampage, que eu não tinha malhado adequadamente, né? Mas, quer dizer, eu nunca me preocupei, claro que eu me preocupei com a parte física, de me preparar fisicamente, de ter endurance, de ter condição, né, para lutar, para ser forte, mas nunca me preocupei realmente em tomar anabolizante para melhorar a minha performance, fazer uso de qualquer subterfúgio para conseguir a vitória, né? A vitória, lógico, que é o objetivo, mas não é tudo pela vitória, é isso que eu considero, né? Então, acho que isso é um problema que a gente tem no esporte hoje em dia, não só na luta, mas muito na luta, né? O problema da anabolizante aí hoje em dia é um problema gravíssimo, né? Gravíssimo no esporte em geral e muito na nossa comunidade. E eu sou assim, um crítico, quanto mais disso, né? Eu me considero um exemplo vivo de um atleta que nunca tomou nada e conseguiu ter algum sucesso na carreira. E me sinto à vontade, completamente à vontade, para criticar arduamente o uso do anabolizante, né, pelos atletas e pela falta de policiamento, né, adequado de todas as associações do mundo aí. Até as que fazem pouco, né? A usada aí do UFC talvez uma das que faça melhor, mas mesmo assim é complicado, né? Os caras burlam isso aí, que é impressionante. Não só a questão dos anabolizantes, né, mas algumas drogas também, o pessoal tem utilizado também, mas são pegos em casos esporádicos, né? A gente vê o caso dos irmãos Dias, né? Eles fazem apologia à maconha livremente, facilmente, né? E raramente eles são pegos, né? Ou seja, como você fala, né? Realmente estão fazendo os testes, mas fazem pouco, não é isso? Eu acho particularmente a maconha o menor dos males. Eu não acredito que a maconha vai interferir muito no resultado de uma luta. Talvez até atrapalhe o cara, porque o cara vai ficar doidão, aquele negócio lá, acho que até atrapalhar ele. Entendeu? Porque ele não consegue parar aqui porque gosta do negócio, é problema dele. Tanto é que parece que na NBA aí foi liberado, né? O que eu acho que eu acho que é perigoso, o que faz a diferença mesmo, são os anabolizantes, o hormônio de crescimento, né? Que o cara consegue treinar muito mais, tem uma recuperação muito maior. Eu vi isso acontecer, né, perto de mim. Os caras treinavam, eu na minha academia eu sempre fui um dos que mais treinei, mas eu precisava de tempo para me recuperar. E às vezes tinha alguém que aparecia lá que o cara recuperava numa rapidez impressionante, né, e estava fazendo, né? Então isso aí tem por todos os lugares que você... E é uma pena, eu acho que as entidades deveriam combater mais, né? Deveriam... por exemplo, acho que no Mundial deveria se testar pelo menos os 4 finalistas, semifinalistas, né? Os 2 finalistas e os 2 semifinalistas. O primeiro, segundo, terceiro e quarto, pelo menos, em todas as categorias de faixa preta, né? Porque acaba que às vezes tira-se a vitória do campeão, mas o segundo lugar, às vezes, fez uso também e vai se tornar o campeão, né? Então, às vezes, é complicado isso. Eu acho que tem que se combater muito isso, porque a garotada lá de trás que está começando,
está começando a entender que se não tomar não vai ter chance. Pô, se eu não tomar, como é que eu vou competir contra esse cara? Esse cara é muito forte, esse cara é muito bom, eu sei que ele está tomando, porque nos bastidores a fofoca rola. Você pode não ter a certeza, mas é aquela coisa, quando o povo diz que a vaca é malhada, alguma pinta ela tem, né? Então, nos bastidores você sabe como é que a coisa funciona. Ninguém pode citar nomes, porque... Né? Então, fica aquela coisa, o cara já começa a pensar que se ele não tomar, ele não vai chegar, e realmente é difícil. Né? Então, aí a coisa fica aquela ideia do crime compensa. E aí, meu irmão, para segurar fica difícil. Se não combater, daqui a pouco faixa azul, peso galo lá, tá tomando bomba e acabou. Não tem mais como você combater isso. Né? A mentalidade se cria uma cultura e depois você não consegue mais tirar. Até como o Kaique falou aí aqui na live, ele disse que muitos nas faixas coloridas estão tomando, né, para ir, quando chegar na preta, parar. Só que eu acho que o cara que constrói uma carreira, desde as faixas coloridas até chegar na faixa preta, fazendo uso do anabolizante, se ele para na preta, aí ele não vai ter chance nenhuma, porque na preta é justamente onde a coisa aperta, né? Então, eu acho... até psicologicamente, ele fica dependente psicológico. Eu já vi atletas que o cara, quando não tomava, o cara era outra pessoa. Entendeu? A confiança dele sumia. Quando o cara tomava, o cara ficava agressivo, ficava forte, ficava. Entendeu? Então, quando o cara não estava no ciclo, o cara não consegue competir sem tomar. Já vi isso acontecer várias vezes. Né? Então, quem está no meio. Quem está no meio há tanto tempo quanto eu e tantos outros aí, sabe do que eu estou falando. Né? Então, é problemático isso aí. Né? É uma coisa que eu sempre bato na tecla, porque eu realmente me preocupo com isso em relação ao esporte. Né? Eu acho que não é necessário, na verdade. Eu acho que não precisa. Com talento, treinamento, o cara dá para chegar lá, entendeu? Não precisa esse negócio de... E até porque é uma roleta russa. Né? O cara está botando uma arma na cabeça dele, ele não sabe qual é o resultado. Né? Ele pode ter um problema. Eu estou com 53 anos, com o peso que eu tinha há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás eu tinha o mesmo peso que eu tenho com 53 anos. Então, o cara que está tomando, quando o cara chegar na minha idade, o cara pode ter um problema no coração, pode ter um problema no órgão, fígado, câncer, alguma coisa. Ele está realmente arriscando muito a saúde dele. Né? E, no meu entender, desnecessariamente. É verdade. E agora, voltando nessa questão que a gente até estava falando aqui, sobre a questão de Pride... O Billy está perguntando, deixa eu só responder aqui o Billy. No Pride não tinha exame antidoping? Tinha exame antidoping. Tinha exame antidoping, sim. Mas no Pride, no Japão, eles se preocupavam mais, na minha opinião, se você tomasse alguma anfetamina, alguma coisa que melhorasse a tua performance no dia e que pudesse te fazer ter algum problema no ringue, no dia da luta. Entendeu? Eu não me lembro de ter visto nenhum atleta do Pride ser pego pelo uso de anabolizantes. Não me lembro, pode ser que eu esteja enganado. Né? Mas eu sei que eu vi atletas serem pegos pelo uso de efedrina, de tipo de medicamento para deixar o cara mais ligado no dia, que isso pode dar até uma parada cardíaca. Né? Então eu já vi isso acontecer. Pode ser que eu esteja enganado e a coisa tenha sido mais policiada do que eu penso, mas da minha experiência foi isso que eu vi. O Arte Suave Jiu-Jitsu está falando do meu cabelo, meu amigo, 4 meses sem cortar cabelo, rapaz. Só corto em julho, quando abrir minha academia, eu corto cabelo. Por enquanto é isso aí, rapaz. E outra coisa, ó, tem 2 irmãos careca, meu querido. Tem que aproveitar que nunca se sabe o dia de amanhã. Deixa eu curtir minha cabeleira. É verdade. Ô Murilo, e em relação ao Pride UFC, né? Eu vejo alguns lutadores que lutaram nas duas organizações, muitos falaram que existia uma atmosfera diferente, né? Lutar no Japão. Você confirma isso ou para você não tinha essa? Onde estava lutando, ou a atmosfera era você mesmo que criava? Olha, como lutador de jiu-jitsu, de artes marciais, eu sempre tive o sonho de lutar no Japão. Né? E o entendimento do japonês em relação à arte marcial é muito maior do que dos outros povos. Né? Por quê? Porque a arte marcial está entranhada na cultura japonesa. Os shoguns que controlavam o país eram samurais e mestres em artes marciais. E o jiu-jitsu era a arte marcial dos samurais, né? Sem a espada.
Realmente no Japão era uma outra aura, um outro ambiente, um outro tinha suas vantagens e suas desvantagens, mas era realmente especial lutar no Japão. O Pride realmente foi um evento especial. Não acredito que vai ter outro como o Pride a curto prazo, né? Tem outros eventos no Japão, mas eu não acredito que seja igual ao Pride. O Pride era uma coisa assim grandiosa, um ambiente, um ginásio com 40 mil pessoas assistindo a arte marcial, uma luta de MMA em silêncio, e todo mundo praticamente entendia tudo, quando estava no chão, quando o cara raspava, quando estava em pé. Não tinha aquela coisa de você socar o fã só querer ver o sangue, ir para lá beber e xingar. Então você via famílias, via crianças no colo do pai, né, assistindo às lutas. As lutas, no evento começava sempre às 4 horas da tarde. E durava umas 5, 6 horas no domingo, sempre domingo de tarde. Eles iam, né, pela mesmo da filosofia, né, de ver um bom combate, né? O que a gente vê de muito diferente no público japonês é que eles, por exemplo, às vezes eles não torciam somente para o cara que era do país, eles torciam para ver um bom combate. Não, eles se tornavam seu fã. Se você, uma das lutas que me deixou mais marcado no Japão foi uma luta que eu substituí o Arona em cima da hora de treinado. Isso me deu um respeito muito grande, né? Porque eu não fui para o Japão para lutar, eu fui para o Japão para trabalhar como corner. O Arona, ele tinha se machucado, chegou lá, ele falou que não lutaria, e eu peguei a luta em cima da... Não queria pegar a luta, mas os japoneses precisavam de alguém da Brazilian Top Team, e eu era o cara que era campeão do UFC na época, tinha outro cara que poderia lutar, talvez era o Zé Mário, mas estava com a mão operada. Então os caras me encurralaram, acabou que eu negociei e lutei. Mas não queria ter lutado. Mas pelo fato de ter lutado, ter substituído um atleta meu, destreinado, dependente do que aconteceu, que eu acabei, graças a Deus, fazendo uma ótima luta, isso me deu um respeito muito grande perante o público, o fã japonês, entendeu? E aos próprios promotores, os promotores do evento. É uma coisa que os japoneses achavam que os lutadores de MMA eram os samurais modernos, né? Então os caras tinham realmente um respeito muito grande. Você vê que eles respeitavam todos, o que perdia, o que ganhava, não tinha esse negócio, entendeu? Os caras tinham um respeito muito grande, um entendimento de luta muito grande também. O cara é muito bacana, especial realmente. O UFC tem a vantagem de promover mais as lutas, né? Você assina o contrato, você tem tempo suficiente para se preparar, né? Não tem esse negócio de pegar a luta em cima. No Pride, não. No Pride, se faltava 3 semanas para o evento, tem que te ligar para tu lutar. 2 semanas para... Entendeu? Eles promoviam o evento, mas não se preocupavam tanto com a luta, com o lutador. Então era aquela coisa do show, tem que estar pronto. O japonês chamava, tu tinha que estar pronto, senão ia para o final da fila. Então você tinha que estar sempre treinando ali. É a filosofia do samurai, tá sempre pronto para o combate, né? Mas é difícil isso, porque para o atleta se manter sempre pronto, você nunca chega no topo, né? Quando você se planeja para fazer quando você tem tempo, para chegar no topo no dia da luta. E depois você vai ter uma queda e você vai subir de novo. É assim que funciona. Você não consegue se manter no topo o tempo todo, né? Não consegue, você vai ter sempre uma queda, um estresse muscular, senão você vai acabar se machucando, virar o fio, né? Que o pessoal fala. Overtraining, né? Então era difícil, você tinha que fazer uma manutenção muito bem feita. Então essa era a desvantagem, entendeu? Mas em questão de ambiente, de respeito, de plateia, realmente no Japão era especial. E Murilo, em relação ao carro, cara, muitos dos alunos, né, lutadores, né, que vieram da Carson Gracie, falam que quando ele foi para os Estados Unidos, ele começou a receber umas influências negativas que, de certa forma, acabou afastando ele dos lutadores, né? E quem chegou a ser mais prejudicado? Eu sei que você foi um prejudicado também, porque você mesmo já falou isso em outros lugares, que com essa distância dele, não conseguia juntar para treinar, ficava meio complicado. Quem sofreu com isso também, da própria equipe da Carson Gracie, os outros lutadores que vinham também? Há um consenso em relação a isso?
Sim, havia um consenso, mas não havia nada assim. O pessoal queria treinar com o Carson. Eu fui para o Carson, eu fui nos Estados Unidos treinar com o Carson algumas vezes, né? A distância atrapalhava, mas nada que comprometesse a relação, entendeu? Então nunca se falou, né, entre a gente de deixar a academia, em hipótese alguma, né? A influência que o Carson teve negativa, infelizmente, foi no Brasil. O Carson era um ótimo mestre, uma ótima pessoa, mas um cara muito influenciável, né? Então ele se deixou influenciar por pessoas que não eram a linha de frente da academia. O Carson, pô, construiu, ficou famoso como treinador, né? Construiu uma equipe fantástica de lutadores e abriu mão praticamente da equipe inteira por fofoca, por ter realmente caído numa fofoca de pessoas que talvez estivessem querendo ganhar um upgrade na equipe, né? Gente que era do segundo escalão, não eram os frentes, né? Porque os frentes era eu, Libório, Zé Mário, né? Vitor, Carlão, que foi meu aluno, depois virou aluno do Carson, né? E tantos outros. Então, infelizmente, o Carson tomou uma decisão errada, lamentável. Eu tentei conversar com ele por várias vezes e fazer ele entender que ele estava cometendo um grande erro. Foi muito difícil, sentimentalmente falando para mim, né? O Carson realmente, né? Porque foi uma opção do Carson, não foi uma opção nossa. Em nenhum momento ninguém falou, vamos sair do Carson. Ninguém. Né? O Carson que realmente tomou a decisão de mandar embora os atletas, né? Então eu ainda voltei lá algumas vezes, voltei quando eu lutei a primeira vez no UFC, eu fui lá, falei com ele, chamei ele para ir no Japão, falei, olha, vamos para o Japão, quando voltar a gente resolve isso, pô, sempre te paguei, sempre fui fiel. Eu era um cara que era o presidente do Clube Carson Gracie na época, eleito unanimamente por todos os alunos do Carson, né? E a gente tocava a academia, tocava o nome dele, sem receber nenhum dinheiro, só por amor. Íamos continuar assim, né? Mas, infelizmente, ele tomou a decisão errada e a gente foi obrigado a seguir nosso caminho, né? Profissionalmente falando, acabou sendo, de certa forma, até bom, porque eu pude me provar, fui campeão do UFC andando com as minhas próprias pernas, formamos a Brazilian Top Team e tantos outros campeões, né? Mas sentimentalmente falando, foi realmente um momento muito difícil, muito triste para todos nós, né? Para mim, posso falar por mim, né? Pelos outros, acredito que sim, mas por mim realmente foi complicado, né? Então, uma coisa que aconteceu, não foi opção minha, mas eu tive que seguir o meu caminho. Praticamente, né, pelo que eu pesquiso, pelo que eu converso também com outras pessoas, o próprio surgimento da BTT foi justamente em função desse suposto segundo escalão, criando atrito para querer o upgrade, né? Tipo, pô, se a gente tirar esses caras, a gente vai ser a elite, né? E foi isso que aconteceu. E aí foi criada a BTT, né? Praticamente o primeiro escalão da Carson Gracie fez parte da BTT e foi muito sucesso, foi uma coisa estrondosa na época, né? A rivalidade na época do Japão, tudo. Exatamente. E o Carson era um cara, e só falar um pouquinho mais do Carson, o Carson era um cara, como treinador, foi o melhor que eu conheci, né? Assim, eu segui, depois que eu saí do Carson, eu segui a linha de ensinamento dele, de treinamento dele, né? Lógico que eu aprendi com a minha experiência própria no ringue, adicionei alguma coisa aqui, alguma coisa ali. Nós montamos um centro de treinamento na Brazilian Top Team, onde nós tínhamos lá na Brazilian Top Team, foi o primeiro centro de treinamento que eu tenho conhecimento realmente. Tínhamos um professor de boxe, um professor de Muay Thai, um professor de wrestling, e a gente fez realmente um centro de treinamento para conseguir os atletas assim, né? Mas você vê que o Carson teve influência assim, em diversas outras equipes, não só na Brazilian Top Team. Você vê que o André Pederneiras, da Nova União, foi aluno do Carson. Você vê que De La Riva, e tem tantas outras equipes aí que saíram de lá, né? Então, como treinador, realmente foi um cara excepcional. Entendi. E Murilo, agora, exclusivamente Murilo em si, Murilo Pessoa, você é satisfeito com sua trajetória ou você acha que poderia ter feito alguma coisa diferente ou acha que faltou alguma coisa? Como é você hoje em relação a todo o teu passado de lutador?
Rapaz, eu sou cabeça feita, cara. Eu sou muito feliz com o que eu fiz. Eu acho que eu fiz o que eu poderia fazer, né? Ganhei muitas lutas, perdi outras, fui injustiçado em algumas, mas, rapaz, nada me incomoda, assim, sou muito satisfeito, faria tudo novamente. Foi uma vida de aventuras, né? Costumava, assim, antes da luta, às vezes eu ia ao banheiro e ficava pensando, caramba, cara, como é que vai ser isso nessa noite? Porra, eu vou lutar, será que eu vou ganhar? Será que eu vou perder? Que será que, né? Mas é aquela coisa, se você não subir no ringue, você nunca vai fazer. Se você não der um passo à frente na sua vida, se você não se arriscar, você nunca vai ter certeza do seu potencial, né? Então, isso aí foi uma coisa esse medo do futuro, esse medo, né, do destino, sempre foi uma coisa que me empurrou muito para frente, para justamente combater isso e superar né, essa coisa que você fica, às vezes, sem saber como é que será o futuro, se você vai ter sucesso, se não vai ter sucesso. Mas, cara, me sinto realizado. Um dos maiores orgulhos que eu tenho na carreira foi me considerar um esportista, né? De nunca ter feito nenhuma trapaça, nunca ter feito uso de nada, sempre representar o meu esporte da melhor maneira, procurar sempre lutar contra os melhores e nunca recusar luta, né? Lutei contra os melhores da minha época no jiu-jitsu, lutei contra os melhores da minha época no Vale Tudo e no MMA. Então, eu nunca recusei luta, sempre botei minha cara na reta e, cara, deu o que deu, é isso aí. Fiquei satisfeito, né? Entendi. Murilo, você tem alguma curiosidade assim para falar para a gente em relação aos bastidores de qualquer evento, né? Porque de vez em quando aparece um vídeo aí de uma discussão, algum atrito, algum lutador falando, né? Tem até uma coisa interessante que na sua defesa de cinturão no UFC contra o Matt Lindland, ele chegou lá no auge, invicto, e você finalizou ele 2 vezes na luta, né? Deveria contar 2 derrotas ali para ele, né? Você de braço nele, o árbitro, eu não entendi. Tu começou com o árbitro ali para saber que foi que ele parou aquela luta ali, cara? Olha, rapaz, eu acho o seguinte, tá? A minha história toda história tem várias versões. A minha versão é a seguinte: eu tive um problema no meu dedo, tá? Esse dedo aqui, tá? Ver se eu consigo mostrar. Esse dedo aqui tortinho aqui, tá? Tive uma infecção no dedo antes da luta. E eu fiquei sem fazer meu camp direito, fiquei treinando assim, não conseguia bater porque doía muito, a mão estava com muito pus, muito inflamada, infeccionada, eu tomando antibiótico não ficava bom. Depois da luta, eu tive que fazer uma cauterização com bisturi elétrico para queimar, que deu um granuloma, que é uma carne infeccionada, uma carne morta, né? Só sai com bisturi elétrico. Mas não podia fazer antes da luta, senão eu não lutava. E não conseguia treinar, cara, não conseguia treinar, fiquei assim, faltando uns 20 dias para a luta, eu fiquei uma semana sem treinar. Tipo isso, assim, uns 22, 23 dias para a luta, eu fiquei uma semana sem... Eu treinei uma semana e fui para o evento. Então, cara, eu estava muito inseguro quanto ao resultado da luta, sabendo que eu ia lutar com um cara duríssimo, invicto, né? Tinha mais uma luta no contrato, e eu falei para o meu manager, falei, olha, cara, liga para o UFC, vamos tentar renovar o contrato antes dessa luta, cara, porque eu não estou treinando direito, eu não quero perder a luta, não quero sair da luta, mas não estou conseguindo treinar, né? E eu acho que o UFC não quiseram renovar meu contrato. Eles poderiam até ter feito um bom negócio na época, porque antes da luta, não sabe o que vai acontecer, né? Eu poderia ganhar a luta ou perder a luta, eu estava apostando, mas eu queria renovar o contrato. E aí eles não renovaram, quer dizer, isso me deu a certeza que eles estavam apostando no Matt Lindland, que era um cara invicto, era vice-campeão mundial de greco-romana, vice-campeão olímpico de greco-romana, ele era exatamente o campeão perfeito para a categoria, que era americano, era um herói olímpico americano, né, porque medalha de prata lá não é igual ao Brasil, se o cara não ganhar ouro, né, ninguém já acha que não é campeão, lá ao contrário, o cara medalhou na Olimpíada, o cara é super considerado. E aí, cara, eu acho que essa ideia de influenciou a todos no evento, inclusive ao Big John, né? Eu acho que ele não fez proposital, mas ele se deixou influenciar. Quando o braço esticou, ele parou a luta. Quando ele parou a luta, o braço completamente esticado, o ombro do Matt Lindland para cima, assim, já.
o braço já esticado e o ombro para cima, assim, completamente esticado. Se você pegar o vídeo, você vai ver. Não tinha para onde escapar. E eu, aquilo, né, cara, eu fui lutar, não sabia como é que estava a minha mão, esperando uma luta duríssima, a luta começou a se desenrolar e começou a coisa foi acontecendo de uma maneira que me surpreendeu. Daqui a pouco eu já derrubei uma queda minha, botei o cara que era campeão, que era vice-campeão olímpico para baixo, falei, opa, já fui passando, montei. Quando eu montei, ele deu uma barrigada, eu já saí na posição que eu faço muito bem, que é o armlock invertido. E aí peguei, cara, no pau a posição. E ele, não sei se ele bateu ou não bateu, né? Eu não vi, eu não parei porque eu achei que ele tinha batido. Eu parei porque o Big John mandou eu parar. Então, ele botou a mão no meu peito, eu larguei. E aí o Matt Lindler falou imediatamente que não tinha batido. E aí o Big John tentou colocar o braço de volta. O Matt Lindler já se levantou, desfez a posição. E aí, meu amigo, eu vi ali a casa cair. Ali eu, porra. Na minha cabeça, eu falei, cara, se abrir a porta do ringue aqui, eu vou embora. Porque, porra, acabei de ganhar do cara. Como é que eu vou ter concentração para continuar lutando, né, meu irmão? Depois de ganhar de um cara tão duro, porra, e continuar lutando com o cara de novo, né, meu irmão? Então, eu considero isso aí entre os 3 maiores testes psicológicos que eu tive na minha carreira, né? Primeiro com o Tom Erickson, onde tiraram o tempo da luta. Depois de 10 minutos da luta, era para ser 30 minutos. 10 minutos continuaram o tempo da luta. E o melhor disso tudo é que acabou. Pode falar. E o terceiro com o Rampage, em cima da hora. Mas acabou que deu tudo certo, eu consegui finalizar o novamente. E o melhor disso tudo é que acabou sendo um resultado incontestável, né? Porque houve uma finalização, o Big John McCarthy parou a luta, e a luta retorna, e você... Oi? Desculpa, Nico, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Eu Tá me ouvindo bem? que tinha acabado e aí tava ruim. Fala aí. Tá. Dizendo assim, e até o mais legal disso tudo é que ficou um resultado incontestável, né? Foram 2 finalizações e 2 finalizações diferentes para mostrar que não há o que se discutir, né? Isso tudo que você falou aí em relação ao que você achou de que o UFC realmente estava apostando no cara que veio, que era americano, que vinha invicto, realmente faz todo sentido, mas ele tomou 2 finalizações que também deixaram ele sem sentido, né? Isso que eu acho que, independente desse suposto, essa tentativa de querer beneficiar ele, né, acabou ficando mais feio ainda, né? Mostrou realmente que você era melhor do que ele, não é? Graças a Deus, não, com certeza, com certeza. Ali ficou provado que ele era muito duro, mas graças a Deus eu fui melhor ali. Ele lutou muito ainda, o Matt Lindler lutou até um dia desse, ele estava lutando ainda aí, né? Ah, é? Mas ele é mais novo que eu também. Sim. Ô, Murilo, deixa eu te perguntar uma coisa. Ultimamente, a gente tem visto muito o Valide e o Renzo se provocando, né? Agora, essa semana, o Vitor Belfort e o Vanderlei Silva. Fora que sempre se toca um suposto combate entre o Marcos Ruas com o Rickson Gracie. Tu acha que hoje seria interessante criar uma categoria Master, assim, para que essa galera que é da minha época, né, que eu comecei vendo lutar, entendeu? O Arona, o Murilo Bustamante, o Vitor Belfort. Você acha que hoje teria público para o pessoal mais velho tá vendo esse pessoal mais velho lutar? Rapaz, eu não sei, é uma boa pergunta. O Fedor lutou aí com o Rampage com a barriga, que ele mesmo falou depois da luta que, pô, ele teve que perder peso para bater 120 quilos. Mas é uma teoria, né, cara? O problema é que o treinamento, eu vejo por mim, eu deixei de fazer algumas lutas na minha carreira, porque durante o treinamento lesões antigas voltaram, né? Então, é um problema que tem que ser bem administrado, né? O treinamento, o camp de treinamento, você tem que saber fazer ele bem dosado, porque com o atleta, com a idade, ele vai ganhando algumas lesões que
podem voltar com facilidade. Por exemplo, eu tenho problemas na coluna, eu tenho hérnias de disco, né? Então, eu já perdi uma luta por causa de uma hérnia de disco no pescoço e já perdi uma segunda luta com uma hérnia de disco na lombar. Na véspera da luta, eu me machuquei. Teve uma que eu me machuquei uma semana antes do meu último treino. Tive um pensamento na coluna, no ciático, que eu não conseguia, conseguia andar. Então, é complicado, entendeu? Esse seria a maior dificuldade, o maior problema. Mas, interessante, né? O Vitor com o Vanderlei ainda são mais novos, né? Eu lutei até os 45 anos, o Vitor deve estar com 43, quer dizer, não são tão veteranos assim. Já o Valide e o Renzo já são mais velhos, né? O Renzo deve estar em torno de 51, 50, e o Valide talvez um pouquinho menos, mas beirando ali os 50 anos de idade. Mas são dois atletas que parece que se mantêm bem, têm saúde. Então, tá marcado aí, vai sair, vamos ver. Será que sai? Será que sai? Está dizendo aí que marcaram dia 8 de agosto, né? Vamos ver, não sei se... Porque não está podendo ter público, né? Eu vejo o Valide, né? O Valide treinando, mostrando, eu não vejo o Renzo falar disso, né? Então eu não sei se realmente está. Mas, por exemplo, e se criassem? A gente ainda teria a chance de ver, de repente, o Murilo Bustamante fazendo mais uma luta ainda? Eu acho difícil, cara. Eu tenho outros objetivos, eu competi bastante até os 45 anos. Me dediquei muito na minha carreira, me privei de muita vida social, de muita coisa. Então, hoje em dia, eu tenho outros objetivos na minha carreira, na minha vida, profissionais, que eu preciso me dedicar. A minha vida de atleta, eu me dediquei muito e sou muito satisfeito com ela, mas eu tenho outros objetivos que, né, em relação à minha associação, alguns planos que eu tenho para colocar em prática aí, que eu preciso de tempo e para me dedicar e eu acho difícil. Não é impossível, mas digamos que eu sou da teoria de nunca diga nunca, né? Nunca diga nunca, mas eu acho muito difícil, tanto de kimono quanto o MMA, né? Entendi. Tudo certo, então. Murilo, eu queria agradecer, tá, em nome da federação, essa oportunidade que você deu da gente estar conversando, né? Eu sei que você tá um cara bem ocupado aí nas lives, daqui a pouco você vai ter outra, e eu vou deixar de ser o cara que está no bate-papo para ser o cara que vai te assistir novamente, tá? Daqui a pouquinho eu vou estar lá. Aí eu vou sempre uma... entrevistar. Passar de entrevista. Oi? Agora eu vou entrevistar, vou fazer com o Cavaca. Vou entrevistar o Cavaca agora. Show de bola, eu tô vendo. Toda acompanhando aí, tá todo mundo convidado. Não, vamos fazer. Manda para lá. E vou arrancar todas as histórias do Cavaca. Vai ser no perfil do Cavaca, né? Não, vai ser no meu. Vai saber agora o que eu vou fazer. Galera, ó, segue aí, ó, @Murilo Busta, tá? Que aí a gente já vai migrar agora para essa outra live aí do Murilo. Beleza? Murilo, mais uma vez, muito obrigado, cara. Certo? Obrigado a você. Um salve para a galera da Bahia aí. Eliane, da BTT Porto Seguro, que ficou ligado aí. Todo mundo aí. Michele, lá da Canadá. Vitor Terra, Casca Grossa. Billy. O Dom, lá da Finlândia. Toda a galera que assistiu aí. Um forte abraço aí, tá? Obrigado aí pela... Valeu. Obrigado a você, Bruno, pelo convite, tá bom? Fica com Deus aí. Valeu, muito obrigado. Sempre solista. Obrigado. Valeu. Valeu. Fala, professor. Alô, boa noite. Como é que tá essa força? Parabéns aí pela live. Foi muito bacana, foi muito massa. Muitas informações que a gente pôde adquirir aí nesse bate-papo, né? Mais uma vez, parabenizar aí o mestre Murilo. Agradecer também por ter aceitado fazer uma live conosco aqui pelo Instagram da federação. Dizer que domingo agora tem o lançamento da história do professor Leandro Carvalho no YouTube da federação. Então é só entrar lá no YouTube, digitar nas pesquisas FBJJO, que aí você vai encontrar o nosso canal no YouTube. E às 10 horas da manhã, no domingo, vai ter o lançamento aí da história do mestre Leandro Carvalho, o líder da Nova União aqui na Bahia. Vai ser muito massa e conto com todo mundo lá. Cara duríssimo. Vai ser bom demais.
E além disso, tem o projeto que continua firme e forte, que é o Jiu-Jitsu Baiano em Ação, que conta com os vídeos de defesa pessoal. Queria aproveitar também e convidar a galera para estar acompanhando, né, que está sendo bem legal. Professores da Bahia inteira fazendo parte desse projeto que eu acredito que nesse momento é muito importante, pois temos que mostrar a nossa arte. Beleza, professor? Passando só para parabenizar pela live, foi bem bacana, foi muito massa, produtiva, e dizer que estamos juntos sempre, qualquer coisa é só chamar. Eu tô devendo, né, cara, o projeto aí de Jiu-Jitsu Baiano, né? Pois é, a lista tá só crescendo, a lista tá crescendo, das coisas que o diretor aí da região oeste tá nos devendo. Eu vou botar o tatame aqui, né, porque essa questão a questão da pandemia, né, eu fui obrigado a fechar o meu CT, né, no ponto onde eu alugava, né, e agora eu estou fazendo um outro projeto, estou montando uma coisa, e assim que ele estiver pronto, aí eu vou fazer, vou enviar, beleza? Perfeito, professor, perfeito. Vamos junto. O Jiu-Jitsu Baiano é muito mais forte que essa pandemia e vai dar tudo certo no final. Todos nós vamos sorrir, vamos sair mais fortes desse momento que a gente está passando, tá bom? Valeu! Forte abraço. E queria aproveitar e agradecer a galera que acompanhou a live, né? Que prestigiou aí. Obrigado mesmo aí. É isso aí. Valeu. Beleza? Os.